Oi gente, tudo bem? Por favor, não esperem muito desse vídeo. Já tentei gravar várias vezes, já tentei gravar outros vídeos, mas eu creio que esse aqui vai. Eu já falei isso também em outro vídeo, mas agora tenho mais fé, tá bom? Hoje é um dia muito especial, hoje é dia terça-feira, dia 21 de julho de 2015, e é a primeira vez na minha vida em que eu contemplo a data de hoje, porque hoje é aniversário da minha experiência com Deus, digamos assim, né? Fazem 8 anos em que eu tive minha experiência com Deus, e é um dia festivo, tem que ser pra mim, né? Daqui até todos os outros anos da minha vida sempre vai ser um dia festivo. Porque, com certeza, se Deus não tivesse me alcançado, se eu não tivesse conhecido a Deus, eu estaria perdida, eu não seria uma pessoa muito boa, porque quando eu não estou na graça, quando eu não estou ali em unidade com Deus, eu já sinto todas as minhas misérias, assim, se elevando, assim, tipo, subindo. Eu tenho certeza que eu não consigo ser boa sozinha, eu não consigo fazer o bem, amar ao próximo e me amar, se não for com a graça de Deus. Eu não sei você, não estou dizendo que você é assim, estou dizendo que eu sou assim, que eu dependo de Deus. E eu sei que o mundo fala assim, quer nos ensinar que a gente não precisa de Deus, que a gente não depende de Deus. E muitas vezes, quando a gente conhece a Deus, o demônio insiste em nos tirar de Deus, dizendo assim, olha, você não é digno de estar na presença de Deus. Quem é você para servi-lo? Quem é você para estar aos seus pés? Sabe? E esse sentimento de indignidade também, ele existe com todo mundo, ele existe comigo, óbvio, mas ele vem nos roubar da graça que Deus já conquistou para nós, que é a salvação. Então eu queria partilhar sobre a grande graça de ser pecadora. E aí é muito estranho falar disso, eu sei. E é difícil também, é muito difícil assumir assim, caraca, é uma graça ser pecadora. O que eu quero dizer? Se eu me considerasse uma pessoa justa, santa, eu não precisaria de Deus. Se eu não dependesse de Deus, eu seria meu próprio Deus. Porque eu não precisaria de Deus para nada, eu me bastaria, a minha autossuficiência iria ser alimentada o tempo inteiro, sabe? Hoje eu conheço que eu preciso de cada humilhação, de cada aprovação, para que o meu orgulho diminua, para que eu olhe e fale, caraca, opa, você não é tudo isso aí não. Eu preciso do meu pecado pra ele me mostrar que eu dependo da graça de Deus. Porque às vezes a gente tá bem pra caraca, assim, caraca, pô, eu tô rezando pra caraca, tô, tipo, evangelizando, tô fazendo várias coisas ali, tô. Aí você fica ali achando que tá tudo bem, ok. Acontece um tropeço, você, putz, grila. Aí já vem toda aquela indignidade, toda aquela vontade de se esparramar no chão e criar raízes, né? Mas nesse momento é uma graça também, é aquele espinho na carne que São Paulo diz, para que a gente possa perceber que é a graça de Deus que sustenta. A gente não é santo por nós mesmos. Então é muito bom ser pecador também, porque sem o pecado não existiria salvação. Antes do pecado, calma aí, eu não tô fazendo apologia ao pecado falando rule peck. Mesmo a gente se esforçando pra caraca pra não pecar, a gente vai pecar. Então assim, como o pecado, já que o ser pecador é inevitável, a gente tem que enxergar, ver um lado positivo disso, entendeu? É isso que eu quero partilhar aqui. E qual é o lado positivo de ser pecador? Primeiro, reconhecer que depende de Deus. E é isso muito bom, porque, cara, Deus ele pode me amar muito mais do que eu consigo me amar. Deus pode me sustentar muito mais do que eu por mim mesma me sustentaria. Deus proporciona para mim experiências que eu jamais iria imaginar viver, por mais criativa que eu sou. Se não houvesse o pecado, nós continuaríamos habitando no paraíso. Mas por causa do pecado, hoje nós somos convidados a ter o nosso lugar no reino dos céus, no céu. Então sim, rolou uma promoção aí, né? Por causa do pecado, Deus se fez homem, se encarnou. Jesus veio até nós. Jesus se abaixa para nos alcançar, para nos atingir. Porque nós não temos como nos elevar ao nível de Deus. Acho até que eu falei isso no vídeo Dom da Inteligência. Teve uma parte que eu falei disso. O pecado nos aproxima de Deus. E outra coisa também interessante que eu tava percebendo. Se não fosse pelo pecado, nós nunca conheceríamos a misericórdia de Deus. O dicionário diz que a misericórdia é o sentimento de compaixão suscitado pela miséria, pela dor alheia. Então, assim, no paraíso estava tudo bem. A gente só saiu do paraíso depois que a gente pecou. Então não tinha miséria alheia. Então também não existia espaço para a gente experimentar da misericórdia de Deus. E aí, falando sobre a misericórdia de Deus, sobre o amor de Deus, contemplando hoje os 8 anos de experiência com Deus que eu tive, eu
partilho assim, não tenho grandes experiências assim transformadoras pra contar pra vocês, não criem essas expectativas. Eu tenho várias experiências com Deus que eu vou partilhando ao longo do caminho, coisas que eu aprendi também, que eu achava que era uma coisa e depois eu vi que na prática era outra. Mas assim, eu sempre fui de família católica, fiz comunhão, crisma e tudo mais. Só que no meio desse caminho assim de adolescência, entre catequese e crisma, a gente sempre levanta vários questionamentos, tentando entender as coisas. Isso é normal, isso é saudável, inclusive. Por não conhecer a verdade, que é Deus, a gente acaba fazendo escolhas erradas, se frustrando, se magoando, e aí, no meu caso, se autocondenando, e vai guardando aquilo dali que foi uma experiência ruim, mas, cara, supera e a gente não consegue superar. E aí, o que acontecia comigo, né? Às vezes a minha mãe me obrigava a ir me confessar. Ela falava assim, quando era Páscoa, Natal, ela ia comigo na fila, ela marcava na secretaria da paróquia. E aí eu falava, não, mãe, não quero, não sei o que, não sei o que lá. E ela me obrigava e eu tinha que ir. Minha mãe é fogo, né? Então, assim, eu me confessava, mas não me confessava honestamente, entendeu? Porque, imagina, é muito difícil para uma mulher, muito mais difícil para uma menina se confessar do que para um homem, sinceramente, por motivos óbvios, né? Então, assim, eu não conseguia, assim, viver isso da forma correta. Me crismei da mesma forma. Mas aí, no ano seguinte da minha crisma, em 2007, quando eu tinha 15 anos... Quando eu tinha 15 anos, eu fiz um seminário de vida no Espírito Santo, promovido pelo Ministério Jovem, daqui do Rio, né, da Renovação Carismática daqui do Rio de Janeiro. E nesse seminário, eu escutava muito, sim, sobre o perdão, sobre o amor de Deus, sobre o quanto que Deus tinha um plano pra mim, Deus queria algo novo pra minha vida, e que eu precisava me livrar de coisas que eram pecados. Eu precisava virar a página dos meus pecados para que, abrindo esse espaço, o amor de Deus pudesse preencher e esse novo pudesse transbordar. Então eu ficava naquela luta assim entre eu preciso de Deus e eu não vou conseguir desgarrar desse pecado que fica ali apontando a arma para minha cara e me condenando. Mas eu queria muito, eu percebi que o meu desejo por Deus, ele era maior do que a minha vergonha, que não era pouco, ok? Então eu lembro que num desses momentos de oração, no final do dia do sábado, eu me ajoelhei e falei pra Deus assim, Senhor, eu quero muito você, eu desejo muito a Ti, eu quero ser Sua, eu preciso de Ti. E eu vou te provar isso me confessando. A minha vontade não era de me expor, de expor as minhas feridas, de expor as minhas misérias, de expor quem eu era de fato, o que, enfim. A minha vontade era reter, esconder, certo? Por amor a Deus, por acreditar que Deus tinha algo melhor, de que Deus era amor, é amor e que a vontade dele era melhor pra mim, eu propus a fazer esse pequeno sacrifício para poder dizer para Deus que o meu desejo por Ele era maior do que qualquer vergonha auto-alheia, vergonha alheia de mim mesmo, entendeu? E aí, assim, não foi a melhor das confissões, assim, tipo, uau, que confissão fantástica, mas foi a confissão mais importante da minha vida. Por quê? Porque é como se eu tivesse nascido ali realmente, sabe? Eu nasci naquela confissão, eu nasci naquela reconciliação com Deus. Ali eu me abri pro novo. Eu dei a abertura que Deus precisava, que eu precisava dar para que Deus agisse na minha vida. E assim, valeu muito a pena, né? Eu não tinha noção, assim, de tudo que eu iria viver com Deus. Mas Deus, ele não foi, assim... Ele não fez pouca coisa daquela minha pequena oferta. Que na verdade dói na hora, dói muito. Mas é libertador também, sabe? Assim como a cruz, concretamente, no sacrifício da cruz, doeu para Jesus, também era em vista de uma ressurreição, também era em vista de abrir as portas do céu para nós. Quantos de nós somos tentados a não nos confessarmos? A dizermos assim, ah não, mas é eu e Deus, não sei o quê. A via que Deus nos dá para nos salvar é essa. Não dê pouco para Deus, sabe? Se é isso que falta para desobstruir os poros da tua alma e o céu jorrar e a transformação do Espírito Santo jorrar na tua vida, irmão, mete o pé, vai se confessar logo. A confissão, ela é um elevador que nos tira do inferno e nos leva para o céu. Às vezes a gente fica na tentação de achar que a gente se basta e que a gente não depende de Deus e de que nós somos super-heróis e somos santos e não sei o que lá. Não, eu prefiro ser pecadora, miserável, que depende de Deus
em que a minha vida é conduzida por Deus do que ter uma vida conduzida pelo meu esforço, pelo meu suor, pelo meu raciocínio lógico, pelas minhas metas e pelas minhas estratégias e pelos meus planos. A nossa alma é eterna. As pessoas não falam disso, mas a nossa alma é eterna. Quando a gente peca, não é uma coisa assim, uau, pequei. Não fica dando muito ibope pro pecado, não. O pecado é um mole que a gente dá, é uma escolha errada que a gente faz. Porque nós fomos criados para amar, por amor, pelo amor, que é Deus. Então o combustível da nossa alma é o amor. Quando a gente faz uma escolha que não é amor, nós estamos indo para um lugar onde não está o amor. E onde não está o amor, não está Deus, porque Deus é amor. Então o pecado é isso, é uma escolha de algo que não é Deus, que é onde não existe Deus. E aí, quando a gente escolhe algo que é pecado, a gente vai para o lugar onde não está Deus. E aí Deus nos dá, através da confissão, essa graça de voltar para onde Ele está. É só isso. As pessoas são livres para escolher amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, ou ter um amor utilitarista, egoísta, hedonista, como o mundo prega. Só que no final, não porque Deus é mau, mas porque nós fomos criados essencialmente assim. Quando a gente morrer, vai ter o nosso juízo, e aí vamos ver, a gente decidiu mais por estar com o amor ou por ser egoísta, ou por deixar as nossas paixões gritarem e conduzirem a nossa vida. E aí a gente vai saber se a gente vai ficar no céu, que é onde Deus habita, ou se a gente vai ficar no inferno, onde que a morte habita. É simples, mas não é uma coisa assim, para ficar assustado, oh meu Deus. Porque Deus nos dá todos os recursos para que a gente vá para o céu hoje. Deus se fez pão, Deus se fez homem, Deus nos deu os sacerdotes para nos dar a absolvição dos nossos pecados, ainda que eles também sejam pecadores. Já falei muito. Então é isso, gente. Esse foi meu Bora Partilhar. Sei que não superou as expectativas de vocês. Tamo junto. Vai continuar tendo novos vídeos, ok? Rezem, é um pouco trabalhoso gravar, um pouco assim, bastante. Deixe seu comentário, porque essa é a melhor parte, é saber que realmente tem alguém assistindo e alguém que, sei lá, que aprendeu, que teve um insight de alguma realidade pessoal através das nossas partilhas. Então deixe seu comentário, me segue nas redes sociais, @Bora Partilhar em todas elas. Compartilhe com seus amigos. Um beijo, fique com Deus. E se você tiver uma experiência com Deus para contar, pode mandar o seu vídeo, vou deixar todos os links nessa tela, tá bom? Um beijo, tchau.